Olá, está começando agora o Foca na TV, um telejornal do curso de jornalismo da UFRR, um trabalho experimental em jornalismo mobile, em parceria com a TV Universitária. E na edição de hoje você vai ver grandes desafios para os alunos da disciplina de Telejornalismo 2, como viver a prática que a matéria exige em tempos de pandemia e ensino remoto. E falando em desafios, como os profissionais já formados ou que estão atuando na área lidam com as dificuldades impostas pelo distanciamento, como noticiar em tempo de Covid-19. E o ano de 2021 já começou com outro problema, o garimpo ilegal em Roraima e os impactos nas terras indígenas. Só este ano a Polícia Federal já deflagrou mais de 5 operações para coibir a prática no estado. E você confere ainda amizades virtuais. A pandemia também mudou a forma como os jovens fazem amizades. O universo dos jogos online tem ajudado os jovens a superar algumas dificuldades, como a ansiedade e a depressão. Em abril, os acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Roraima começaram uma das disciplinas que mais exige atividade prática, a disciplina de Telejornalismo 2. É chegada a hora de executar as atividades e ir para frente das câmeras, mas como fazer isso no meio da pandemia? Os acadêmicos estavam ansiosos em saber como seria a disciplina neste semestre e buscaram alternativas para fazer as atividades e continuar com o aprendizado. Mesmo com o agravamento da pandemia, as aulas na Universidade Federal de Roraima não pararam. Em respeito às medidas de prevenção, o método remoto continuou presente. No curso de jornalismo, muitos acadêmicos já atuam na área, mas seguem em busca de conhecimento. No 6º semestre, módulo 2, a disciplina de Telejornalismo 2 angariou mais de 20 matrículas. Essa disciplina visa trabalhar as práticas jornalísticas que são adotadas em emissoras de televisão, como postura na frente da câmera, produção e pauta para telejornal, formas de notícias, técnicas de ancoragem de noticiário, espelho, script, entre outros. Talvez seja por isso que a expectativa dos acadêmicos é grande para o início das aulas. Eu acho que em Tele 2 a gente vai poder praticar, né, mais as teorias e aprofundar todos aqueles elementos que nós tivemos, digamos, a base, né, das teorias. As aulas iniciam no dia 1º de abril e seguem até o dia 20 de maio. Ao todo, são 60 horas, com 4 horas por aula, que serão divididas em teorias, instruções, dicas, ensinamentos, trocas de conhecimento, a presença de convidados especiais, alguns macetes e, claro, prática. Muita prática, mesmo que de forma remota ainda por conta da pandemia. Essas dicas serão divididas justamente para sanar algumas dúvidas dos acadêmicos, por exemplo, como se portar em frente a uma câmera? Qual a entonação de voz mais adequada? Quais as dicas de visagismo? Será que eu posso gesticular muito ou devo ser mais contida? Contide. A acadêmica Luísa espera tudo isso e um pouco mais. Eu espero que com essa disciplina de Telejornalismo 2 eu possa ver mais um pouco da prática do telejornalismo, sabe? Na última disciplina a gente viu muita teoria e agora é a hora mais de botar a mão na massa. Eu espero principalmente aprender a mexer com softwares de edição, de aplicativos de edição e etc. Eu espero também que nessa disciplina a gente conheça outras faces, sabe, do telejornalismo e não só aquela quadradona. Eu quero experimentar coisas que aqui em Roraima a gente não vê, sabe? Tipo, fazer coisas com o celular. Eu também imagino que agora a gente possa ter mais dicas, tipo, de passo a passo de como que faz uma gravação, como que se portar, como que a gente deve se portar perante a câmera, sobre enquadramento, sobre falar o discurso pausado, a posição do microfone, onde que a gente coloca o papel ou o celular para ler. Ministrar uma disciplina como essa, que precisa e pede muita prática, vai ser o maior desafio de todos. A vontade, claro, era estar dentro de um estúdio, fazendo um verdadeiro câmbio de conhecimento. Mas a pandemia nos tirou isso também. Sabe aquele ditado? É melhor prevenir do que remediar? Pois é. Telejornalismo 2 vai ser assim, com limitações, mas ainda assim, uma disciplina que promete preparar ainda mais o acadêmico para o mercado de trabalho e não só isso. Preparar com excelência e seguindo as novas tendências, como é o caso do jornalismo mobile. Cada vez mais, todos aqueles equipamentos dão lugar ao modernismo. Mais do que nunca, no século XXI, o desafio para o profissional de telejornalismo passa
pelo domínio das tecnologias digitais de informação e comunicação. Ter o domínio dessas ferramentas, usá-las para melhor contar a sua história, ter um domínio maior de texto e ter uma visão crítica cada vez mais apurada do contexto político, do contexto socioeconômico, são alguns dos desafios para o profissional do século XXI. A nossa disciplina nesse semestre procura discutir isso e procura colocar em prática junto com um projeto híbrido que junta o jornalismo mobile, o jornalismo móvel, junto com o jornalismo tradicional praticado na TV tradicional, com a tecnologia tradicional. Depois dessas explicações, desses depoimentos acerca das expectativas, informamos que vem aí o Foca na TV, uma versão, digamos que 2.0. É o telejornal feito exclusivamente pelos acadêmicos da disciplina, com cara dos acadêmicos da disciplina, com o conhecimento dos acadêmicos da disciplina. Dito isto, vos pergunto, preparados? E na reportagem que você acompanha agora, alguns profissionais da imprensa conversaram com a nossa equipe e disseram como está sendo a sua rotina de trabalho. Não deu para cumprir a quarentena. A Gabriela, repórter da Rede Amazônica, está sempre nas ruas na busca pela informação e não parou durante a pandemia. Informar é preciso, mas o risco de infecção pelo novo coronavírus é real e afeta principalmente aqueles que estão na linha de frente da notícia. A pandemia causada pela Covid mudou 100% do nosso trabalho, principalmente como a gente leva informação, o foco mudou, agora é tudo pandemia, todas as consequências, né, causadas aí pelo vírus aqui na nossa cidade, realmente está sendo um desafio, é um desafio diário, a gente levar informação e também se cuidar, né? Porque a gente está em hospital, a gente está em local público, a gente está na casa das pessoas. Um dever em dobro, informar e se proteger do vírus invisível. Mas a pandemia trouxe mudanças na rotina da repórter. E claro que essa pandemia mudou 100% da nossa rotina, começando por esse item aqui, claro, a máscara, que não só é uma forma da gente se proteger, a sociedade se proteger, mas também da gente mostrar para a sociedade que esse item é essencial no combate à doença, a questão da transmissão. Quando a gente vai entrevistar, né, alguma pessoa em casa, a gente toma todos os cuidados com a questão do distanciamento, álcool o tempo todo. Eu até brinco com as repórteres aqui da redação, que não tem esmalte que aguenta, né, de tanto álcool que a gente usa, mas sim é uma coisa necessária. A cada externa, cuidados redobrados. O repórter William Dias, da TV Assembleia, sabe bem o medo enfrentado pelos profissionais da comunicação em meio à pandemia. Cada externa, né, que a gente precisa fazer, que eu preciso fazer, a cada matéria também que a gente elabora, a cada pauta em que a gente precisa ter um contato próximo com o público, a gente precisa estar sempre redobrando aqueles cuidados, aqueles protocolos de segurança que a gente já vem falando desde o início da pandemia. Além da luta contra o vírus, o repórter conta que precisa lidar com o negacionismo. Pessoas que não acreditam nos riscos causados pelo coronavírus, mesmo que os números mostrem o contrário. Quase 14 milhões de casos e cerca de 400 mil mortes no Brasil em decorrência da doença. Ainda é possível, né, lidar com aquele negacionismo, com pessoas que ainda não levam a pandemia tão a sério, mesmo com números alarmantes e mesmo que existam pessoas que digam que o momento é delicado. A esperança é que depois de tantas notícias ruins, já se pode dar notícias boas. A vacina chegou em Roraima. A expectativa é que em breve tanto os profissionais da comunicação quanto da população sejam vacinados e possam voltar à vida normal. E olha, agora temos uma ótima notícia. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou um índice geral de avaliação dos cursos da instituição. E a Universidade Federal de Roraima foi avaliada com nota 4, sendo que as notas vão de 0 a 5. É a primeira vez que a UFRR atinge o conceito 4, desde o surgimento da avaliação em 2007. A escala de conceitos varia de 1 e 2, avaliação baixa, 3, avaliação mediana, 4 e 5, avaliação ótima. Então, parabéns UFRR!
Para realizar essa pesquisa, foram avaliadas mais de 2.070 instituições de ensino superior em todo o Brasil, e apenas 21% receberam a nota 4. Vale ressaltar que essa edição se refere aos anos de 2017 a 2019. Então, parabéns UFRR! E vamos falar agora de meio ambiente. No início do ano, o governador do estado sancionou uma lei para liberar o garimpo em Roraima. Mas após algumas manifestações contrárias, o Supremo Tribunal Federal suspendeu essa lei. E só este ano, durante a repercussão do caso, a Polícia Federal deflagrou mais de 5 operações contra o garimpo ilegal aqui no extremo norte do país. E a pandemia de Covid-19 ainda não acabou, e muitos jovens estão seguindo à risca as recomendações para ficar em casa. E foi no mundo virtual que encontraram alternativas para socializar. A gente sempre fala que essa pandemia vai deixar marcas e feridas em todos nós, mas tentamos ao máximo sair com o menor dano possível. A saudade da aglomeração, a vontade de estar perto dos amigos e a necessidade de distração são pontos que pegam no coraçãozinho da gente, né? Muitos jovens à nossa volta se viraram nos 30 para conseguir acalmar a ansiedade e a saudade dos amigos. Começaram, por exemplo, a se reunir em jogos online com a galera para socializar. Outros já jogam há anos, como é o caso da Nara Thaisa, de 22 anos. Ela mora no Rio de Janeiro e joga há 6 anos. Conta que antes mesmo da pandemia já era assídua nos jogos online, mas que desde então sentiu ainda mais a força que essas conexões virtuais podem trazer no dia a dia. Os jogos, eles aproximam muitas pessoas, independente do estado, do emocional, e facilita muito, sabe? Às vezes eu chego muito triste, às vezes eu chego muito chateada, e conversar com os meus amigos, jogar um pouco com eles, me anima de tal forma, sabe? Me deixa tão bem. Então, gente, assim, a amizade virtual hoje é algo que eu não vivo sem, faz muita diferença na minha vida, eles fazem total diferença, assim, sabe? E acredito que com a pandemia isso se agravou muito mais, né? Porque a forma que a gente tem de ficar junto é o meio, né, que a gente tem de se aglomerar, porque a gente não pode se aglomerar, então é a forma que a gente tem de ficar junto. A saída se tornou na sexta-feira à noite a gente sentar, ligar o computador e jogar partidas de Valorant ou de LoL até 5, 6 horas da manhã, bebendo uma cervejinha, zoando, brincando no Discord. Então se tornou algo muito divertido também. Se tornou um rolê de sexta-feira à noite também. Os jogos online podem conectar pessoas de diversas partes do mundo. O Evandro, por exemplo, é aqui, de Roraima. Já a Milena é de Santa Catarina. A Priscila mora em Minas Gerais. E o Arthur, no Rio de Janeiro. A probabilidade deles se toparem pessoalmente é mínima, né? Mas dentro de uma partida online tudo pode acontecer. Até mesmo criar amizades reais. Decidi entrar em uma partida online com eles e conversar um pouco sobre isso. Bora lá? Oi pessoal, tudo bem? Então, imagino que vocês joguem bastante todos os dias, né? Essas amizades virtuais pra vocês, tipo, o que elas representam agora em um momento de pandemia, isolamento social? Com a pandemia, Finalmente eu me isolei muito dos meus amigos, tipo, da vida real mesmo. Aí, sei lá, eu entro no jogo muito pra não me sentir tão sozinha. É uma forma de socializar, então, nesse período, né? Nossa, com certeza. Acho que, assim, na minha visão, eu acho que é o seguinte, eu moro com 7 pessoas, 6 pessoas. E, tipo, eu não consigo me sentir tão à vontade enquanto eu, ao mesmo tempo que eu tô num jogo, entendeu? É tipo, pra mim estar jogando com, sei lá, 3 pessoas é totalmente diferente do que eu ficar em casa com 6. Eu me sinto, tipo, mais sozinha em casa do que quando eu tô jogando com meus amigos. Essa psicóloga fala sobre a importância das amizades, principalmente nesse período de pandemia. As amizades, elas sempre foram importantes para a nossa vida, mesmo antes do período de pandemia. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa estar reunido com as pessoas. Só que o processo de isolamento e distanciamento social imposto pela pandemia, ele agravou mais isso, porque a amizade é algo importante para a nossa vida. A amizade, ela ajuda a gente a passar pelos momentos difíceis, dá um suporte pra gente. Então, uma amizade extremamente positiva. A internet, ela surge realmente para facilitar esse processo, para facilitar a nossa vida. A gente só precisa tomar cuidado que
Like não é abraço, like não é afeto. Tirando isso, a internet está aí, lógico que a gente tem que saber usar com qualidade, porque o isolamento e o distanciamento social, embora sejam coisas diferentes, distintas, eles podem sim, em quem já tem predisposição, ser um gatilho para ansiedade ou para depressão. E o distanciamento social, ele não quer dizer que você precisa manter um distanciamento afetivo das pessoas que você ama, das pessoas que você convive, do seu tio, da sua avó. Então, usa a internet para isso, usa a internet a seu favor. Cultivar amizades virtuais é algo completamente normal, até porque já se tornou muito acessível e fácil encontrar grupos de pessoas que compartilham dos mesmos interesses. Um estudo da Universidade da Califórnia, Irvine, diz que muitas amizades virtuais têm as mesmas qualidades físicas e presenciais. Mas será que estar acostumado a manter amizades online tornou mais fácil para os jovens lidarem com o isolamento social? Eu acho que o melhor momento meu é quando eu saio, tomo um banho, sento na minha cadeira e ligo o computador e tem pessoas pra jogar. Acho que é o melhor momento do dia, sabe? Às vezes eu desligo o computador já pensando em como é que eu vou ligar ele amanhã. E o Foca na TV de hoje fica por aqui. Mas calma, os acadêmicos de jornalismo continuam produzindo ainda mais conteúdo para deixar você muito mais informado. Então, até a próxima, se cuide e tchau, tchau.